Que a graça de Deus e que a paz de Jesus Cristo seja na sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Então, se você está chegando aqui, se inscreve aqui abaixo no botãozinho inscrever-se, deixa o gostei, ativa o sininho e também eu conto aí com o seu comentário. Comenta aqui embaixo o que é que você acha e o que você vê na Bíblia acerca do jejum. Amém? Então vem com a gente e vamos para o vídeo. Pois é, gente, hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante para a fé cristã. Pastor Renato, o que é o jejum? Meu querido, minha querida, o jejum, ele é um ato de nos aproximarmos mais a Deus através de um sacrifício pessoal. Um sacrifício pessoal que nós fazemos. Então, quando você vê, por exemplo, na época do Senhor Jesus Cristo, no ministério do Senhor Jesus, nós vamos ver que ele passou ali 40 dias num deserto, jejuando e orando. Primeira coisa, o jejum ele é um sacrifício pessoal para poder chegar mais perto de Deus, ok? A segunda coisa sobre o jejum é que ele nos dá autoridade espiritual. A partir do momento em que você vai se aproximando mais de Deus, você vai abrindo mão da sua própria carne, sacrificando sua própria carne para chegar mais perto de Deus, você vai ali sendo uma pessoa mais cheia do Espírito Santo de Deus. Então isso vai lhe dar autoridade espiritual. Autoridade espiritual sobre o mundo espiritual, sobre os demônios. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que tem castas de demônios que só são expulsas, só saem através do jejum e através da oração. Então, através dessa ferramenta poderosíssima do jejum, nós conseguimos ter mais autoridade espiritual de Deus e conseguimos ter essa plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Então, é muito importante jejuarmos para termos essa força a mais espiritual na nossa vida. A terceira coisa sobre o jejum é que o jejum nos torna cristãos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. A gente fez outro vídeo aqui falando sobre como ouvir a voz de Deus. Você pode procurar aqui no card aqui em cima, você vai encontrar ele. E quando a gente escuta a voz de Deus, a gente precisa, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar com o coração quebrantado, contrito. O jejum era feito muito no Antigo Testamento quando as pessoas se arrependiam das suas coisas erradas. Então eles jejuavam, elas colocavam o rosto em pó, se vestiam de panos de saco, para que aquilo mostrasse às pessoas que eles estavam verdadeiramente arrependidos. Porque o jejum é uma forma de humilhação. O jejum é quando você se humilha na presença de Deus, mostrando, dizendo a Deus que agora você realmente confia plenamente nele e que você não é nada. Então, dessa maneira, aí nós ficamos com o coração mais contrito, mais quebrantado e conseguimos chegar mais próximo de Deus. Então, o jejum nos dá autoridade espiritual, faz a gente chegar mais perto de Deus. O jejum faz com que a gente tenha uma vida mais plena do Espírito Santo. E agora, a gente gostaria de responder outra pergunta, uma pergunta bônus. Como jejuar?
Então, se é tão importante para o cristão ter essa vida plena com Deus, essa vida de comunhão com o Senhor, essa autoridade espiritual, como é que nós, como cristãos, devemos jejuar, né? O jejum, ele deve ser feito por nós de algumas maneiras. Você olha na Bíblia que existe o jejum de comida. Então, os apóstolos, o Senhor Jesus, também no Antigo Testamento, a gente vê ali o jejum da comida. Os profetas do Antigo Testamento, então eles deixavam de comer durante um determinado tempo para buscar a Deus. Então, durante o período do jejum, não é só deixar de comer. Então tem muita gente que pensa, é só deixar de comer, então eu me acordo de manhã, eu já não tomo café mesmo, então eu estou em jejum. Não, isso não é jejum. Jejum é um momento de consagração a Deus. Então você fica sem comer, um exemplo, durante o tempo que você e Deus determina. Isso é algo muito particular, tá bom? E também de forma que não agrida o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, entre você e Deus, você determina o tempo, você jejua, e durante esse tempo do jejum, você tem a responsabilidade de orar, estar orando, preferencialmente no seu quarto, fechar sua porta, sem ter nenhum empecilho, tá certo? E estar ali com Deus. Então a responsabilidade sua está em oração e está também em plena comunhão com Deus através da leitura da palavra do Senhor. Então quando você lê a palavra do Senhor, você está ouvindo Deus falando diretamente com você. Você está ouvindo a voz de Deus. Então veja, o jejum, além de ser uma ferramenta espiritual fortíssima, aí junto com ele, você vem com a oração, você vem com a leitura da palavra de Deus, você se humilha na presença de Deus e aí você chega mais próximo de Deus, tá certo? E consequentemente você recebe a autoridade de Deus cada vez mais na sua vida, você recebe o Espírito Santo de forma mais forte, ele atua de forma mais livre na sua vida e você recebe aí essa presença de Deus no seu viver, tá certo? No seu caminhar. Então é muito importante o cristão, ele sempre ter momentos para jejuar. É importante com uma certa regularidade nós jejuarmos, porque nós ficamos blindados da ação do inimigo, nós ficamos fortes, nós temos fortaleza através do jejum, tá certo? Espero ter te ajudado. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixa o gostei e deixa seu comentário aí. Comenta aí, você já jejuou? O que você sentiu quando você jejuou? Você vai começar a jejuar? Então comenta e nos ajuda, se inscreve e compartilha o vídeo, tá bom? Deus te abençoe poderosamente.